Eu não queria acreditar nisso no começo, mas quanto mais eu pesquisava, mais difícil ficava ignorar. Porque, diferente do que muita gente pensa, o anticristo não é apenas uma figura de filme ou uma teoria criada recentemente. O termo anticristo aparece na própria Bíblia, mais especificamente nas cartas de João, e aqui já começa algo que quase ninguém percebe. O texto não fala de apenas um anticristo, mas de vários. Ele se refere a pessoas ou forças que se colocam contra Cristo ou que tentam ocupar o lugar dele. Ou seja, o conceito original é muito mais amplo e menos óbvio do que a maioria imagina hoje. Com o passar do tempo, essa ideia foi sendo moldada. Na visão mais comum, o anticristo passou a ser interpretado como uma figura única, um líder mundial extremamente carismático, inteligente e influente, capaz de enganar a humanidade inteira antes do fim dos tempos. Essa é a imagem que ficou mais popular, principalmente por causa de filmes, livros e interpretações modernas das profecias. Mas existe outra linha de pensamento que vai além disso. Algumas correntes mais esotéricas e filosóficas defendem que o anticristo não seria exatamente uma pessoa específica, mas sim uma consciência, um sistema ou uma força que se manifesta através de pessoas, ideias e estruturas ao longo da história. Nessa visão, o anticristo não aparece de uma vez só. Ele se constrói aos poucos, influenciando comportamentos, decisões e até a forma como a sociedade pensa. E quando você começa a olhar a história com esse tipo de perspectiva, algumas coisas passam a fazer mais sentido. Ao longo dos séculos, várias figuras já foram consideradas o anticristo em suas épocas. Napoleão Bonaparte, por exemplo, foi visto por muitos como uma ameaça profética, um líder que surgiu rapidamente, conquistou territórios e parecia estar mudando o rumo do mundo através da força. Depois veio Hitler, e aqui a situação se torna ainda mais intensa. Durante o regime nazista, muitas pessoas acreditavam que ele era literalmente o anticristo, principalmente pelo nível de manipulação, poder e destruição que ele causou. Um líder extremamente carismático, capaz de influenciar milhões de pessoas e levar o mundo inteiro a um cenário de caos e guerra. Dentro dessa lógica, ele se encaixa perfeitamente no padrão que muitos associam ao anticristo. Mas nenhum desses nomes foi o fim da história, e isso levanta uma questão importante. E se o anticristo não for um único evento isolado, mas sim um padrão que se repete ao longo do tempo? Um ciclo que aparece em diferentes momentos da história, cada vez mais forte e mais próximo de algo maior? Agora observa o mundo atual. A gente vive em uma época onde líderes surgem rapidamente, onde narrativas são criadas, espalhadas em questão de minutos, e onde milhões de pessoas podem ser influenciadas quase instantaneamente. Tecnologia, redes sociais e inteligência artificial se tornaram ferramentas extremamente poderosas. Elas podem informar, mas também podem manipular. Então surge uma possibilidade que muita gente prefere não considerar. E se o verdadeiro perigo não for apenas uma pessoa, mas um sistema sendo construído aos poucos? Algo que prepara o terreno para que, no momento certo, alguém assuma um nível de controle que nunca existiu antes? Talvez o anticristo não apareça como um vilão óbvio. Talvez ele venha como alguém confiável, admirado, seguido por milhões de pessoas. E é exatamente isso que tornaria tudo ainda mais perigoso, porque quando todo mundo acredita, ninguém questiona. E quando ninguém questiona, já é tarde demais. Eu não estou dizendo que o anticristo já nasceu, mas estou dizendo que os sinais nunca estiveram tão alinhados com o que essas ideias descrevem. E se tudo isso estiver errado, então por que esse padrão continua se repetindo ao longo da história? Porque sempre surge alguém que parece se encaixar exatamente nesse papel? Talvez a pergunta certa não seja quem é o anticristo, mas sim se o mundo já está pronto para ele aparecer. E quando esse momento chegar, você vai perceber ou vai ser apenas mais um seguindo tudo sem questionar? Se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo com mais profundidade e menos superficialidade, se inscreve agora, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo que conecta tudo isso de uma forma que poucas pessoas têm coragem de discutir.